Olá pessoal, vamos dar continuidade ao gráfico de frequências, né? Então o que acontece aqui? Nós temos um histograma, tá? Normalmente no histograma eu tenho o eixo de coordenadas. Então normalmente aqui eu vou ter que colocar as frequências de cada classe, né? Eu já havia calculado aqui, né? Quais são as frequências de cada classe? De 1 a 3, 2, que a frequência é F1, a frequência é chamada frequência absoluta. De 3 a 5, 3, ele passa 3 vezes, né? De 5 a 7, 6, de 7 a 9, 4 e de 9 a 11, 5, certo? Então, todos esses dados aqui eu tenho que colocar no eixo vertical do gráfico de frequência, tá? E, em relação às classes de 1 a 3, 3 a 5, eu tenho que colocar tudo isso no eixo horizontal, tá? 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7, 9 a 11, tá? Então, de 1 a 3, tá? Classe 1 a 3, com que frequência aparece, né? Então, aparece com 2, aquilo que eu expliquei para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 a 3, 2, tá? Na linha do 2. 3 a 5, então vamos lá, classe 3 a 5, frequência 3, certo? Então, as notas aparecem 3, 4, 3 vezes, né? Então, coloco aqui, ó, 3 vezes. Então, o gráfico ele sobe aqui. De 5 a 7, ó, de 5 a 7, frequência 6 vezes. Então, de 5 a 7, ó, frequência lá em cima, 6 vezes, ok? De 7 a 9, 4 vezes. Então, coloco aqui, ó, de 7 a 9, 4 vezes. De 9 a 11, 5 vezes. Está aqui, ó, tabelinha, 9 a 11, 5 vezes, tá? Então, coloco aqui. Então, o histograma ele é tranquilo. Ele é um gráfico que você faz somente para indicar onde cada classe de frequência ele atinge, uma determinada frequência chamada frequência absoluta, certo? Então, até aqui tudo bem, histograma é dessa forma que você tem que fazer. Então, vertical, frequência absoluta, é o FI, e horizontal seria, no caso, os dados que nós estamos pegando, é as notas, certo? Então, já feito isso, vamos para o próximo gráfico, que é o gráfico do polígono de frequências. Basicamente, são os mesmos dados, ó, a frequência F1, se organiza aqui certinho, beleza? E aqui as classes também se organizam, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, certo? Ele é basicamente o mesmo desenho do histograma. A única diferença é que muda, que eu tenho que colocar o ponto médio aqui. O que é o ponto médio? Seria a soma dos dois números da classe, né? Então eu pego 3 mais 1 e divido por 2. Aí eu acho o ponto médio aqui. Nesse caso aqui da primeira classe, por exemplo, de 1 a 3, é 1 mais 3 dividido por 2. Então 1 mais 3 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Eu achei o ponto médio aqui é 2, certo? E de 3 a 5? É só somar. 3 mais 5, 8, dividido por 2, tá? Dá 4. Então, o ponto médio vai ser 4. O ponto médio seria o que divide essa coluna, certo? Aqui é a mesma coisa. 5 mais 7, 12, dividido por 2 dá 6, você divide por 2. Mas aqui eu não estou falando que o ponto médio é esse. Eu estou pegando o ponto médio que é o meio da coluna, certo? Aqui eu coloco o número de frequência, ó. Você viu? Frequência 2, frequência 3, aqui a frequência 6, esses números aqui é referente à frequência. Na classe 7 e 9, frequência 4, na classe 9 a 11, frequência 5, tá? O ponto médio seria a divisão dos dois. Como é que eu calculo o ponto médio? É só somar e dividir por 2. Soma, divide por 2, soma, divide por 2 e assim por diante, tá? Esse daqui é o polígono, tá? É o chamado frequência de polígono, que é basicamente a mesma coisa do anterior do histograma, tá? Vamos para o próximo. Aí nós temos a ogiva. O que vai mudar nessa frequência, no gráfico de ogiva é que ao invés de nós utilizarmos a frequência absoluta, nós trabalhamos com a frequência acumulada. Frequência acumulada, que é o eixo agora vertical. E aqui continua a mesma coisa. O eixo horizontal, que são as notas X1, certo? Então, na frequência acumulada, a gente pega os outros dados, né? Então, eu não vou pegar mais esses dados aqui. Isso aqui é frequência absoluta. A frequência acumulada está onde?
Está aqui, ó, FAC, ó. São essas frequências que eu coloco aqui, ó, certo? Então vamos lá, comparando esses dois dados, aí eu separo aqui, ó, 2, como eu estou fazendo aqui, 2, 5, 11, 15 e 20. Então 2, 5, 11, 15 e 20, certo? Para cada situação, ó, para cada situação da classe, por exemplo, de 1 a 3, qual que é a frequência? Frequência acumulada é 2, não é? Então, de 1 a 3, vamos lá, de 1 a 3, a frequência, você puxa no 3 aqui, ó, frequência 2. Vamos lá, voltando aqui, classe de 3 a 5, a frequência acumulada é 5. Então, vamos lá, voltando aqui, classe de 3 a 5, ó, acumulada é 5, beleza? Vamos lá, frequência de 5 a 7, a acumulada é quanto? É 11. Então, de 5 a 7, a acumulada é aqui em cima, ó, 11, beleza? E, finalmente, de 9 a 11, a acumulada é 20, né? Ou melhor, nós falamos de 7 a 9, desculpa, a acumulada é 15. Vamos lá, de 7 a 9, a acumulada é 15. Então, esses pontos você vai pegando. E depois, finalmente, de 9 a 11, a acumulada é 20. De 9 a 11, só que eu não pego 9 a 11, não tem aluno que tirou nota 11, ele tirou nota 10, então é nota 10 que é o ponto médio aqui, é somar os dois dividido por 2, você acha o ponto médio que é o 10. Então aqui o 10 vai até aqui, ó, que é finalmente no ponto 20, a frequência 20, ok? Então, feito isso, então nós fizemos o gráfico de ogiva. O ogiva ele muda em relação aos outros, por quê? Porque eu pego como referência no eixo vertical a frequência acumulada e não a frequência absoluta, ok? E traço esses gráficos aqui. Espero ter ajudado vocês aí, tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.